Bom dia pessoal, vou fazer um vídeo tentando demonstrar como é o funcionamento dessa panela automática alemã, essa Braumaster, demonstrando com um clone que eu fiz aqui. O pessoal que quiser fazer uma panela dessa, tem alguns detalhes que devem seguir para poder conseguir fazer alguma coisa que funcione. A panela é formada de duas partes. A parte mecânica, que é panela, bomba e aquecedor, mais a panela auxiliar, que é a panela onde leva o mosto. Vou dar os detalhes de cada uma delas. E uma parte eletrônica, que é a parte de controle, onde a gente tem aqui um comando com um controlador de rampa e patamar, que controla toda a parte de mostagem, ou seja, todas as rampas de temperatura e tempo. Essa parte eletrônica, ela não obrigatoriamente precisa ter na panela, é uma facilidade. Quem quiser fazer a panela só, pode fazer sem esse controle, desde que a panela seja elétrica. Então para isso ele vai ter que ter uma resistência para aquecer, não dá para ser panela de fogão. Usando esse, para poder usar esse método. E aí a pessoa fica ligando e desligando a resistência e contando o tempo no relógio, que nem a gente faz no fogão. A parte eletrônica é uma parte mais assim de... é um plus, né? Uma coisa que a pessoa vai ter se quiser. Existem detalhes nessa panela que quem nunca fez vai ter um pouco de dificuldade para conseguir. Que é principalmente a parte de recirculação, que é a parte da bomba. Essa panela ela é obrigada a usar uma bomba que fica o tempo todo recirculando o mosto quente. Então ela tem que usar uma bomba que aguente alta temperatura. No mercado nacional não existe nenhuma bomba que faça isso. Eu procurei tudo, não achei nada. Fui encontrar essa bomba aqui num site nos Estados Unidos, que é uma bombinha de recirculação de água quente para aquecedor solar. Ela é uma bomba de corrente contínua de 12 volts e ela fica forçando a água quente, a água aquecida das placas solares a subir. Então é uma bomba forte o suficiente para fazer esse serviço e ela aguenta até 110 graus. Quem for fazer essa panela e não tiver a oportunidade de importar uma bomba dessa, ela custa uns 70 dólares, o ideal seria usar uma bomba de máquina de lavar louça. Só que ela não tem nada parecida com isso, então a pessoa vai ter que fazer muitas adaptações para conseguir usar a bomba de máquina de lavar louça. Essa bomba de máquina de lavar louça, ela tem que ser a bomba de recirculação, não pode ser a bomba só são duas bombas na máquina. Então tem que ser a bomba de recirculação. Então vamos aos detalhes senão o vídeo fica muito grande. A panela, ela tem basicamente duas partes. A parte que é a da resistência, essa coisa redonda aí embaixo, a panela já está com água fervida, é a resistência. Ela tem dois furos, um furo lateral que está escondido ali embaixo da resistência, onde tem uma telinha, que é para evitar que a bomba aspire farelo, qualquer coisa. Então ela chupa a água daquela parte ali onde está a resistência e empurra a água aqui no meio. Aqui é a parte que a água sai. E ela, como ela é eletrônica, ela tem uma sonda ali do lado da saída de água, que é onde ela mede a temperatura. Essa parte do meio, a água então que sai do canto ali,
ela vem para essa parte do meio e é forçada no fundo dessa panela aqui. Isso aqui era uma panela e eu cortei o fundo e esse fundo tá aqui. Eu fiz aqui uns, sei lá quantos mil furos na máquina de furar, um a um. Depois lixa tudo, dá uma trabalheira danada. Então o que que acontece? Aqui é que vai levar o mosto. A água sai do lado da panela e é forçada aqui no fundo dessa panela, onde vai o mosto. Ela sobe pelo mosto. É o contrário da recirculação. É o contrário da recirculação que a gente faz na panela do fogão, que a gente joga de cima para baixo. Essa daqui não, ela vem de baixo para cima, passando pelo mosto, que fica aqui em cima, fica contido por essa outra tampa daqui. E então ela transborda por essa panela, transborda aqui pelo lado e cai de novo para a parte lateral e o ciclo continua. Ela é chupada de novo aqui da lateral e passa de novo pelo mosto. O processo é 100% recirculado. Então a recirculação fica acontecendo o tempo todo enquanto está havendo a abraçagem. Só na hora que é fervida a água que a gente não recircula. Aí a gente pode desligar a bomba. Vou dar uma parada e vou montar isso daqui para a gente ver como é que é. A parte do meio já foi presa. E a parte mais difícil dessa panela é vedar entre uma panela e outra. Tanto que eu tive que botar um anel de silicone lá no fundo. Porque a panela original ela vem com um ringue de silicone. E a gente não consegue isso também no mercado nacional. Nota que essa panela ela tem que funcionar com uma quantidade de água que dê para encher a panela e transbordar do meio. Nesse meu caso aqui, panela de 38 litros, são 25 litros. Eu coloquei 20 litros e já deu um problema. Esvaziou a parte lateral e não encheu a parte do meio. Vai funcionar porque quando eu colocar o mosto, esse mosto vai fazer volume e aí vai transbordar. Mas aqui para demonstrar não deu certo. Então nota que a panela lateral já esvaziou e a panela do meio, se tivesse com mosto, estaria transbordando. Então agora vamos ver esse negócio funcionando, a parte de controle. Deixa eu desligar essa bomba. O controle dela é feito por um controlador e o único que eu encontrei foi o Metaltex MC2438. Esse controlador é um controlador de rampas e patamares. A gente pode programar toda a parte de mostagem. O único problema que eu encontrei aqui é que a sonda que eu coloquei para medir a temperatura está me dando um pequeno erro e está dando temperaturas mais altas, quando na verdade ela é um pouco mais baixa. Então, mas isso aí eu, sem querer corrigir, eu só coloquei o que era 100 graus, por exemplo, está dando 108. Então só fiz essa adaptação na temperatura, mas no real ela vai dar sempre a temperatura certa da mostagem. Então a gente liga o controlador e ele faz tudo sozinho. Então vamos ver como é que esse negócio funciona. Eu vou ligar ele para começar a montar no outro vídeo. Eu liguei o controlador e ele agora vai
buscar a primeira temperatura programada, que é 54 graus. Nele aqui vai dar 59. Então a resistência está ligada, demonstra nesse LED aqui, e ela está aquecendo. Aqui embaixo em verde é a temperatura que ele quer alcançar, no caso aqui vai marcar 59, e aqui em cima é a temperatura que ele está aquecendo a água. Então ele vai elevando a temperatura onde ele quer chegar e vai esquentando a água na medida do que a resistência pode. Essa resistência que eu usei para esse projeto, para esse caldeirão de 38 litros, que vai trabalhar na média com 25, é uma resistência de 3.500 watts. Essa potência é suficiente para dar um desempenho bom no aquecimento. Ela ferve a água com facilidade. Então quando ela chegar nesse patamar de 50 e poucos graus, perto dos 59 aí no caso que está programado, é a hora da gente colocar o mosto. Joga ele lá para dentro, a água já vai estar aquecida, e tampa. E aí liga a bomba e tchau, não faz mais nada. Vamos ver como é que é isso. Pronto, coloquei o malte, a temperatura baixou, já estava quase nos 54 graus, ela caiu para 40 e pouco, mas a resistência vai aquecer ela de novo. Olha, ela chegou aqui embaixo a 59, ela vai buscar chegar a 59 lá em cima. Quando ela chegar em 59 lá em cima, o contador começa a contar, o contador de tempo não aparece, é interno, e ele fica contando 30 minutos, que foi o programado para essa rampa. Então ele vai ficar 30 minutos mantendo a temperatura 59 graus aí, ou seja, 54 graus. Agora é hora de ligar a bomba. Para poder ligar a bomba, a gente vai ter que preparar o filtro de cima. O filtro de cima, o ideal é que a gente bote esse pedaço de tecido de musselino, que é para evitar que suba qualquer cisquinho e entre na bomba. Então dá uma melhor filtragem. Basta isso aqui em cima. E a tampa, é claro. Isso vai subir quando a água for ligada. Liguei a bomba e ela aí começa a recircular. Aquele furinho ali é para botar um parafuso para evitar que a tampa suba, que quando aquece muito a tampa tende a subir porque o malte incha. Não gostei da quantidade de água. Vou botar mais 2 litros d'água para a resistência não ficar sem água. Isso é uma coisa que a gente precisa ajustar a cada receita. A resistência nunca pode ficar sem água. Então 20 litros mais a quantidade de malte que eu coloquei não foi suficiente para essa recirculação. A gente ajusta de acordo com a receita. Então agora dá para ver lá no canto que a resistência está submersa e a água está transbordando aqui. Então, e a temperatura está sendo controlada.
baixou porque eu joguei 2 litros de água que estava frio. Mas ela já ligou a resistência e com a bomba ligada, a recirculação vai forçando a água da lateral, que está muito mais aquecida, para a parte do meio, que está bem mais fria agora. Ela vai rapidinho aquecer. E vai começar a contar o tempo de 30 minutos. É isso aí. Pronto, a rampa de 54 graus já passou os 30 minutos. Ela agora subiu para 69, que 69 não, aqui vai dar 72 graus, que são 66 graus, é uma rampa de 66 graus. Ela está subindo para isso. Quando chegar a temperatura do mosto a essa temperatura, ela vai parar por mais 30 minutos. Não, aqui é 1 hora que ela vai ficar. E aí a gente vai fazer o teste do iodo. Essa mostagem é uma mostagem praticamente sem lavagem do malte depois. Ela praticamente faz tudo sem a gente precisar lavar, quase com a água toda. Depois a gente só joga um pouco de água. Ai, a pessoa tá ficando dura. Pronto, agora ela tá na segunda rampa, que é a rampa que tá aqui 72 graus, mas são 66 graus. Ó, ela cravou ali em cima e embaixo. Quando a temperatura em cima ficar mais baixa que a de baixo, ela vai ligar, não tão mais baixo, né? Vai ligar a resistência. 2 décimos abaixo ela foi e ligou a resistência. Aí ela agora vai aquecer isso daqui em cima, mantendo a temperatura sempre no patamar do que está programado. Ela passa um pouquinho por causa de inércia térmica, mas ela, quando chega lá, desliga e a temperatura fica mantida ali. Demora um pouco por causa da quantidade de água que tem. Mas ela chega lá. Ela vai... Passou 2 décimos, ela desligou a resistência. Ela vai ficar nessa parte 1 hora até transformar as enzimas em açúcar. Nota que a recirculação é tempo todo sendo feita, então a eficiência da panela é muito boa. Essa aqui é uma cerveja clara e tá o tempo todo recirculando. Nota que depois ela facilita pra caramba, porque a gente só tira o mosto aqui do meio com essa panela, mosto não, malte, e fica embaixo para ferver. E assim, quando chegar na hora de tirar a panela, eu volto com o vídeo. Pronto, feito o teste do iodo, a gente viu que com 50 minutos já foi suficiente para ela transformar todo o amido em açúcar. Vai ficar mais uns 10 minutos nessa temperatura porque está programado. Eu poderia até pular isso, mas já que está programado, deixa ficar. E a gente volta. Pronto, o controlador elevou a temperatura agora para o mesh out. 84 está marcando ali, na verdade são 78 graus. E ele vai manter assim por 15 minutos. Eu coloquei 15, podia ter posto 10, mas coloquei 15 minutos para facilitar. Depois de 10 minutos eu tirar a parte ali do meio
dar uma lavagem rápida no malte que sobrou, no bagaço. Pouca lavagem, porque a água praticamente está toda na panela. Faço uma aferida na quantidade de água para ver se é suficiente para a fervura, e aí a gente pega e tira a panela do meio e joga o bagaço fora e começa a fervura. A vantagem desse controlador, além da independência, a gente praticamente não precisa interferir em nada, então pode fazer outras coisas, é a precisão na temperatura. Então o processo fica muito preciso e isso melhora a eficiência. Isso falando na parte do controlador. Falando na parte da panela, a vantagem é essa. Como a recirculação fica praticamente o processo todo, ela filtra muito bem a cerveja. Ela fica muito, se é clara, vai ficar clara, muito clara. E aproveita muito o bagaço, sem dar muito trabalho. Ou seja, agora a gente não tem que ficar metendo vasilha para tirar malte, separar da água, não precisa nada disso. O processo está quase todo filtrado, então tudo é muito fácil. Vale a pena fazer uma panela dessa para isso. Terminou o mash out, agora eu tirei o tambor do meio com o malte todo e vai começar a fervura do mosto. A parte de cima ficou o bagaço, que eu vou lavar agora com água quente, tentando acertar a quantidade de água. A quantidade de água que eu vou usar para lavar o bagaço vai ser suficiente só para dar o nível de água. Como são 20 litros, eu vou perder uns 6 litros, eu vou botar uns 26 litros ao todo de água aí, para poder, depois da fervura, ter perto de 20 litros. Eu agora estou lavando o bagaço com água que eu estou tirando desse caldeirão aqui. É um caldeirão também que eu fiz. Era o caldeirão que eu usava no fogareiro, mas eu transformei ele em caldeirão elétrico para poder não depender mais do fogareiro. Está bem aquecido. Eu vou jogando água aqui em cima até chegar numa quantidade aqui embaixo que seja perto de 26 litros, 27 mais ou menos, que é para eu, depois da fervura, poder tirar 20 litros de cerveja. Enquanto isso, o controlador tá aqui, liga a resistência para começar a fervura. Ele não quer saber se eu estou lavando o bagaço, se não estou lavando. Ele já está elevando a temperatura para buscar a fervura. À medida que ele vai chegar aqui, vai ser 108 graus, que é fervura. Então ele já está perto disso aí. Vou apressar aqui na lavagem. Pronto, agora abriu fervura. Acabei de colocar o lúpulo de amargor. Note que a panela ferve legal. Essa mangueira aí já é o chiller. O chiller tá o chiller tá só fervendo aí para depois eu poder aqui esfriar a água. E o gatinho tá ali que tá miando. Ele é bobo, daqui a pouco aparece o Alá aí, ele sai fora. E o bagaço ficou ali, ficou fora. Falando sobre o bagaço, aí a bateria da câmera acabou.
Nota que o bagaço saiu todinho aqui. E pronto, fica facinho de tirar, de separar. E não tem assim uma dificuldade maior para lavar, para separar tudo. São 11h20, essa fervura vai acabar meio-dia e 10 e eu vou resfriar e botar a cerveja no fermentador. A questão é a seguinte, eu comecei 8 horas, ou seja, vou levar 4 horas, 4 horas e meia. No processo com a panela, a gente leva mais ou menos umas 6 horas para fazer a coisa direitinho. Porque você perde muito tempo entre uma etapa e outra. Na separação, na lavagem de bagaço. E nesse caso não. Nesse caso tudo vai acontecendo. Enquanto você está fazendo uma coisa, a panela já está levantando a rampa para outra temperatura. Então a coisa não para de acontecer. Outra questão é eficiência térmica. Uma panela de fogão, ela tem uma eficiência térmica de 27% só. Uma panela elétrica, ela tem uma eficiência térmica de 70%, ou seja, o que a gente gastou de energia elétrica aqui, apesar da energia elétrica ser mais cara do que o gás, a eficiência é muito maior. Então você economiza no final das contas, porque você não joga calor fora. Então você perde praticamente 30% só do que gastou, e vou perder menos quando eu acabar de colocar aí em volta da panela o isolamento térmico. Então o ideal é que a panela do lado de fora não esquente. Então é isso aí, o projeto é esse. Eu tô aí para quem precisar de alguma orientação. A parte mais difícil aí realmente é a parte de programação do controlador. Essa é uma parte complexa, mas é uma coisa que dá para ser feito por qualquer pessoa. Então é isso, o vídeo acaba aqui. E quem precisar de qualquer dica é só mandar mensagem. Meu nome é Alexandre, é isso aí, valeu.